nessa sexta-feira que a gente está gravando aqui o Papo de Repórter, véspera de Carnaval, já são 3 semanas de crise na segurança pública no Espírito Santo. Isso quer dizer que a gente não pode nem falar, né, se isso está próximo de acabar, não está, é difícil fazer qualquer previsão. Nossa proposta aqui no Papo é mostrar como que tem sido a repercussão da crise na Assembleia Legislativa. A gente sabe que desde o início, né, quando os primeiros movimentos da crise, logo no início da crise, a gente teve um primeiro mal-estar quando a Assembleia fez um movimento na terça-feira da primeira semana, 7, né? Tentando buscar uma saída negociada para o impasse que havia entre o governo do Estado e as mulheres que representam os policiais. E, enfim, mais de 20 e tantos deputados, né, se envolveram nessa tentativa de mediação. E imediatamente na quarta, quando o governador Paulo Artung faz o seu primeiro e único pronunciamento desde que a crise começou, há quase 3 semanas, ele diz o seguinte, que não queria, isso ficou claro naquela coletiva, onde estava também o secretário de Segurança Pública André Garcia, o vice-governador César Conago, que naquele momento estava à frente do governo, o Paulo ainda estava licenciado, e ali os 3 deixaram claro que não queriam mais a ingerência da Assembleia nas negociações, e isso foi até colocado de uma forma dura, e a gente na hora quando ouviu isso já imaginava que isso teria desdobramentos dentro da Assembleia, e teve. Quando eles falaram que sabotaram a reunião, usaram umas palavras pesadas, né? Colocaram isso como uma conspiração, e na verdade a gente sabe que o que houve na verdade foi o seguinte: o Paulo estava licenciado, nem estava no Espírito Santo, houve uma demora muito grande do governo em tomar as primeiras medidas e reagir, né, ao que estava acontecendo, e a Assembleia se sentiu, acho que muito justo, muito pertinente, né, a postura da Assembleia. Ela decidiu ver se conseguia buscar ali uma negociação, já que estava difícil se chegar... Bom, continua, não se chegou a acordo até hoje. Mas eu acho que depois disso também, nessa semana, necessariamente a gente teve mais alguns episódios bastante de grande tensão, que foi a proposta do Teodorico Ferraz de uma audiência, de uma sessão especial para discutir o tema, outra questão extremamente pertinente, né? E que foi barrada pela base governista e por ordem, obviamente, do Palácio Anchieta, e que acabou também pegando muito mal. Eu acho que a Renata já pode dizer, eu acho que alguns deputados acabaram se saindo bem dessa história, e alguns eu acho que ficaram muito mal perante a sociedade, não é, Renata? Eu tô achando estranho esse comportamento do PH3, né, Neta, como o Neta fala, porque as movimentações do governador Paulo Artung nos seus 2 mandatos anteriores, eles eram mais discretos, né, mais sutis. E assim, a gente tem percebido, principalmente em relação à Assembleia, que os movimentos são muito claros, né? Até na própria divisão das comissões a gente percebeu, foi muito evidente que os deputados que se colocaram em algum momento contrários ao governo foram alijados, né, do processo de distribuição das comissões. O deputado Teodorico Ferraz, que havia, né, no auge da crise, soltado uma nota pedindo, né, a cabeça do André Garcia no meio daquele processo, obviamente teve o seu pedido rejeitado na Assembleia, com base do governo rindo, né, na hora da votação. Então, assim, fica muito claro que o governo colocou uma mão de ferro na Assembleia. O secretário-chefe da Casa Civil não sai de dentro da Assembleia, fica lá o tempo todo negociando com os deputados, com alguns deputados, né, com a base do governo. E a gente percebe que o governo não quer saber de negociar com quem não está alinhado com ele. A estratégia adotada com os deputados tem sido a mesma adotada com as mulheres dos policiais militares. Mão de ferro não é, agora é mão peluda. Mão cabeluda, mão peluda, isso. A estratégia é a mesma, não vai conversar com ninguém, não vai ceder em nada, não vai negociar nada, né? E aí
o governo pode estar criando um problema muito sério, né? Porque você tem o deputado Sérgio Majestic, que obviamente sempre teve uma postura desalinhada do Palácio Anchieta, pela primeira vez se declarou que é um deputado de oposição. Aí você soma a ele o imprevisível, bombástico Teodorico Ferraz, o deputado Freitas, né, que também está se sentindo bem desprestigiado. Bruno Lamas agora tomou uma rasteira, né, na Comissão de Educação. Quer dizer, 4 ou 5 deputados que não vai afetar nada. Afeta sim, pelo menos para perturbar o governo durante um ano inteiro, serve. Como é que você viu, Neto, a repercussão na Assembleia? É que nesse clima de carnaval, o cordão dos insatisfeitos só aumenta na Assembleia. E aí você vê que isso vem muito da condução do governo. Na verdade, da mão pesada do governo no legislativo e da falta de experiência e de traquejo da mesa diretora. Uma mesa diretora que a gente não sabe quem preside. Quem é o presidente de fato? O presidente Eric depois tomou uma compostura do governador, depois daquela reunião, que o governo quis dizer que não era uma reunião secreta, mas que deixou no ar isso. Aí você vê, hoje a Assembleia que é a caixa de ressonância da sociedade, abriu mão da sua participação nessa crise que talvez seja uma das maiores da história do Estado do Espírito Santo. E que cobra a postura das lideranças políticas. Há a necessidade de todo mundo se posicionar. Agora você tem o Teodorico Ferraz que apresenta uma solução. Eu observando aquela sessão onde foi rejeitado o pedido, olha, não era um pedido para convocar secretário, para demitir, nada. Era apenas um pedido para você chamar a sociedade para discutir. Se lá atrás o governo tentou colocar que aquela reunião foi clandestina, essa não. Essa seria uma reunião aberta, sendo transmitida pela TV para todo o Estado do Espírito Santo e para o mundo inteiro via internet. É porque o tema segurança pública do Espírito Santo saiu um pouquinho do noticiário nacional, obviamente que não daria para ficar 3 semanas no noticiário nacional, mas é uma coisa latente aqui, é um problema que afeta a vida do capixaba. A gente que está chegando no carnaval aqui, a gente tem mais de 3 dezenas de municípios que não terá programação de carnaval, que o carnaval vai existir. Carnaval não dá para você riscar do calendário, mas não vai ter programação oficial. Porque o poder público não tem condições. Não tem condições ou não tem disposição de... O municipal não tem condição de dar segurança e o estadual simplesmente se omitiu nessa discussão. E enquanto isso a gente tenta viver uma questão de normalidade. E aí a Assembleia, que era para cumprir seu papel de fiscalizador e sobretudo o papel mesmo de tomar a frente disso, porque na verdade o interesse da população é representado ali. Ali estão os legítimos representantes da população em todas as suas camadas. E aí falando em representantes a gente vem falar de comissões. Interessante ver como ficou as composições das comissões, sobretudo a Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança que teve, nesses 2 primeiros anos, um papel fundamental nessa interlocução, sendo que todas as demandas de Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares estavam dentro da Comissão de Segurança. Você vê hoje a figura do da Vitória, que eu esqueci de colocar naquela listinha, no cordão dos insatisfeitos. Ele que foi acusado pelo governo, foi posto como bode expiatório dentro dessa polêmica, como o sabotador da questão, ele e a senadora Rose de Freitas, ele ficou de fora da comissão, sendo que é militar. Aí você tem lá Jamir Malini. Jamir Malini realmente é o especialista de tudo, porque ele está em todas as comissões e está na mesa. Você vê. Você tem... Assim como a Luzia, que chegou a ficar em 8, né? Daí o Majestic... 6. Não, ela foi em 8. Aí o Majestic chamou a atenção que não poderia. Sim. Descumpria, ia contra o regimento. E aí acabaram... Para você ver essa coisa de como foi distribuída, né? E o absurdo. Aí você tem uma comissão de segurança onde os seus membros, agora os atuais membros, se omitiram e continuam se omitindo. Vou dar nomes. Deputado Gilcinho Lopes, delegado de Polícia Civil, Euclério Sampaio, policial civil aposentado. Esses se omitiram. Na verdade, na hora, eles votaram contra. E ficaram chateados. Ficaram chateados por quê? Porque divulgaram os nomes de quem votou contra o requerimento do deputado Teodorico Ferraz. Olha que coisa. Você tem
A Assembleia do Espírito Santo pode ser uma das mais econômicas do país, mas é uma das mais poucos transparentes, porque a gente não tem controle das votações. Sim. O cidadão não tem acesso à votação, não chega lá como votou meu deputado nessa matéria. Como acontece na Câmara, né? Você pega toda a votação de por estado, por bancada, você pega tudo bonitinho na Câmara, na Assembleia. E aí eles vão ficar chateados porque saiu o nome de quem não votou, tem que colocar o nome mesmo, o deputado tem que assumir suas posições. Isso é a cara da Assembleia. Uma Assembleia que nesse governo PH3 e nessa reta final do PH3 mostra que nunca foi tão frágil, na minha opinião. Agora, esse episódio, no meu entendimento, ele também mostra uma outra situação, ou desconstrói um discurso do Paulo Artung, que é o seguinte: Paulo Artung sempre falou, desde dos 2 primeiros mandatos, o seguinte: eu estou tentando aqui sempre fazer um governo integrado com os outros poderes, né? E isso até foi usado como estratégia para, naquela época, derrotar o crime organizado. Então, era o que a gente chamava de arranjo institucional do Paulo. Agora, vocês vejam bem, nesse episódio fica claro como o Paulo entende esse arranjo. Na verdade, ele quer usar os poderes, é isso que ele faz o tempo todo, ao seu bel prazer. Então, ele, por exemplo, nessa questão da segurança, que é uma questão que ela extrapola o executivo, é uma questão muito grande, é uma questão que deveria envolver todas as instituições. Ficaram, a Semana do Ladrão, que ficou compreendida entre o dia 6 e dia 13, todas as instituições ficaram fechadas. Sim, então, o Neto, mas exatamente o que eu estou dizendo, recuperando o que a gente estava falando no começo, é o seguinte: quando a Assembleia fez aquele movimento, não era para a Assembleia ser, sofrido uma retaliação. Ela criminalizada. Foi criminalizada. O que acontecia? O que deveria acontecer? Ele deveria, sim, chamar a Assembleia para a mesa, chamar o Judiciário, não fazer como ele está fazendo, usa o Judiciário politicamente para conseguir mandados. Mas a Assembleia sempre foi o elo mais frágil desse arranjo. Sim. Do Paulo, né? Porque ela sempre se desgastou, porque ela sempre assumiu né, o risco de defender esse arranjo, né? E o governo também nunca deu a ela uma contrapartida, né, que fosse que pagasse esse preço, né? Era emendinha aqui para um deputado, agora nem isso. Mas veja bem, e não é só a Assembleia. A gente está falando aqui da Assembleia do Tribunal de Justiça, né, do Poder Judiciário. A bancada capixaba, ela começou se manifestando. Depois eles pararam, porque veio alguma ordem de dentro do Palácio Anchieta e falou: não se mete mais nisso. Porque o que aconteceu? Coincidentemente entrou a história da importação do café no meio dessa crise, e aí os discursos começaram a ser todos direcionados para defender o café capixaba e se manifestar contra a importação. E aí ninguém mais falou. Eles vinham falando no começo. Ninguém mais falou, nem senador, nem deputado. Inclusive, então, a vinda, né, dos ministros para o Espírito Santo, ela foi intermediada pela bancada, né? Os deputados foram lá, fizeram seus requerimentos e aí depois realmente se calaram. E serviu para promoção também, que, por exemplo, como a senadora Rose de Freitas foi criminalizada logo de cara, e o restante dos nossos senadores, Ricardo Ferraço e Magno Malta, eles só apareceram quando o ministro chegou. E aí você falou muito bem na questão do arranjo, é uma coisa que venho observando há muito tempo. Estava muito claro como funciona o arranjo. Eu mando, vocês cumprem o seu papel. Exatamente. A Assembleia Legislativa tem o lugarzinho dela reservado de engenharia dos poderes, como uma queixa recorrente dos deputados, mas que não fazem absolutamente nada para mudar isso. Agora você vê um Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai e me solta uma matéria no seu site institucional falando sobre a questão de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que o Estado não teria condições de assumir, ratificando o discurso do Paulo que é impossível dar reajuste por conta do ajuste fiscal. Ok, agora a gente tem os órgãos judiciários. O Ministério Público, vou pegar o Ministério Público, que criou comitês para discutir isso. O Ministério Público veio para criminalização. Mas só que o Ministério Público sozinho não pode criminalizar, porque o promotor precisa do juiz. Então olha como que eles trabalham integrados. Tanto que a primeira ação foi a entrada da liminar pela ilegalidade da greve. Foi decretada a ilegalidade da greve em tempo recorde, do movimento ali, que ali tinha como greve velada ainda, né?
E aí depois você tem o Ministério Público vendo que não tinha sido cumprido, não tinha surtido efeito aquela decisão do tribunal pela ilegalidade da greve, vem com a recomendação da desobstrução, depois de uso da força, e progressivamente até a gente chegar nesse ponto que a justiça aponta um grupo de 10 mulheres como responsáveis, como não consegue localizar elas porque é um movimento horizontal, agora qualquer pessoa que está na frente do batalhão, até chegar ao extremo que é o uso da força, o que a gente viu nessa quinta-feira com o BME passando por cima das mulheres para tirar as viaturas do lado de dentro. Agora você também vê uma outra coisa nesse episódio de como, na condução da crise pelo Paulo, quando eu falei que ele não evitou trazer as instituições. Isso dá margem para a gente pensar numa coisa muito fácil de você deduzir. Se ele não queria a proximidade, não queria integrar as instituições nesse debate, e a sessão proposta pelo Teodorico também vai nessa direção, é porque, desde o começo, ele sabia exatamente o que ele queria. Sim. E como ele queria conduzir da forma dele. A partir do momento que você coloca outros atores na mesa para discutir, é claro que você vai ter ideias, vai ter divergências. Isso faz parte. A partir do momento que ele sozinho é diferente. Ele conduz com mão de ferro na direção que ele quer, do jeito que ele quer. Foi o que ele fez. Sim. Isso comprova que todas aquelas conversas de rodadas de negociações que aconteceram, elas foram só teatrais. Nunca, o governo já sabia exatamente o que ele queria desde o começo. Então, para que você vai, por exemplo, que nem o Teodorico queria, chama as mulheres, chama as associações, chama a sociedade civil, chama a OAB para a gente fazer essa discussão, abre essa discussão, vamos tentar ver. É um governo, que é isso, não tem interesse. É um governo que trabalha com imagem, né? O governo, ele vende uma imagem de excelência. Então, se você abre um debate, transmite, né? Você acaba levando pessoas lá que vão apontar defeitos nesse... As fragilidades aparecem. E aí vão aparecer as fragilidades. Como o governo talvez não tenha como sustentar esse discurso, né? Manter essa vitrine, ele evita qualquer tipo de discussão justamente para isso, para evitar a desconstrução. Porque é bem fácil, né, de você numa mesa de discussão. Revela esse traço autoritário. Exatamente, mesmo, né? Prepotente, até arrogante, porque ficou sozinho para resolver e não conseguiu resolver. Isso que é pior. Né? O que é mais traumático nisso tudo é que ficou 20 dias sozinho, sentado em cima do negócio, tirou todo mundo. Deixa que eu resolvo e não resolveu. Né?